Pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só caminho, um só aprisco, um só povo, um só rebanho, uma só fé, um só batismo, congregação cristã no Brasil. Só de lá sairão os salvos. O resto é filhos de H, filhos da concubina. Você é filho da concubina ou filho de Sara? Só na congregação o Senhor Jesus te acha e você será achado. O resto, conversa fiada. Olha que você está no canal do Cavaleiro CCB, o canal que mana leite e mel, trigo, cevada, azeite, vinho, púrpura, carmesim, o linho fino bordado com azul celeste. Só aqui você tem os santos grãos para se fazer o pão quentinho, o pão que desceu do céu. Graça. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Isso é graça. Você foi chamado na congregação cristã no Brasil, graça. Isso é graça. O chamado é graça. Depois que é chamado, está salvo? Aqui, nunca. Você foi chamado. Para você, quando Deus chamou Abraão, ele disse o seguinte. Ele disse para Abraão, sai da tua terra. De onde era Abraão? Era lá de Babilônia. Ela era lá da Mesopotâmia. Mesopotâmia, hoje, o Iraque. Era lá dos caldeus. Não era de Israel. Não era das terras ali de Canaã. Ele era perto de Ur. Ele era babilônico, da Mesopotâmia. O Senhor disse, sai-te da tua terra. Está aqui, sai-te da tua terra e da tua parentela e da tua casa, de teu pai, dos teus amigos. Sai daí e vem que eu vou te mostrar umas coisas. Isso aqui é graça. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele foi chamado. Então aqui o Senhor escolheu Abraão para de Abraão tirar um povo. Isso aqui é graça, meu filho. Abraão tinha algum vínculo com o Todo-Poderoso? Não. Graça é o seguinte, graça. Por exemplo, o que é graça? O seu patrão. Você tem patrão? Seu patrão. Seu patrão olha para você e vai com a sua cara. Ele achou graça em você. Que nem o Trump lá achou graça no Lula. Sabe? Foi com a cara do cara. Isso é graça. Sabe? É assim. Então, o rei foi com a cara de um súdito e fez uma coisa boa para o súdito. Graça. O rei achou graça aos olhos dele. Gostei daquele cara. Então o Senhor Deus teve graça em Abraão. E escolheu Abraão do nada e para fazer o que tem que fazer. Isso é graça. Agora, se liga na visão aqui. E da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Isso aqui é graça. Foi escolhido para aquela coisa. Abraão, por que Abraão foi pai da fé? Foi por causa disso? Não. Abraão foi pai da fé porque, depois de escolhido, ele provou que confiava, que acreditava em Deus. Ele provou, foi lá, quando ele foi imolar Isaac. Ali é que ele foi justificado, ali é que ele demonstrou fé. Por isso que ele foi o pai da fé. Mas foi depois. Porque é na atitude.
Então, quando você vê, olha, se você vê, toda vez que você vê um cara que pega a Bíblia, ou alguém um cristão de Araque, de outras igrejas, ou da CCB, ou seja lá do que for, toda vez que você vê que um cara diz que não é por obras, cai fora dele, meu filho. Sai fora. Porque é no ato, é na atitude que você demonstra fé. Abraão aqui demonstrou fé quando foi chamado? Não. Ele demonstrou fé, ele foi justificado quando ele praticou o ato de fé, a crença dele. Então, olha, graça, fé, sem obediência é morta, meu filho. Abraão aqui teve uma fezinha, mas foi no atitude de Isaac que ele demonstrou que tinha fé. Foi lá que ele foi justificado pela fé, por causa do ato dele. Então, a árvore, quem fala pela árvore é o fruto. Quem fala sobre você não é o que você fala, é o que você faz, é a sua atitude. Por que que um cara que diz que fé, por que que um cara, qualquer cristão, qualquer cara religioso, se ele disser para você que a fé, que as obras não salvam, se um dia você está lá precisando de ajuda, você não pode contar com essa gente, com essa pessoa. Por quê? Porque se ele já se acha salvo, por que que ele vai fazer alguma coisa, vai se sacrificar, vai se esforçar para te ajudar, se ele já acha que está salvo? Esse tipo de gente não é de confiança, meu filho. Você não pode contar com ele. O samaritano lá, quando ele fez aquele ato lá, se ele soubesse que já se estava salvo, por que que ele ia fazer aquele ato? O sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, eles já se achavam salvos, por isso que eles não fizeram. Mas o bom samaritano não se achava, tanto que ele fez. Se a pessoa se acha salvo, ele não vai fazer nada. E esse tipo de gente não tem nada a ver com Deus. Porque existe a graça, a fé e a obediência, que é as obras. Como é que você vai obedecer sem praticar obras? As obras dizem que você obedeceu ao seu superior. É aqui que você vai ser justificado. Essa é a diferença de graça, fé e obediência. Abraão obedeceu ao Senhor Deus quando ele mandou Abraão imolar Isaque. E Abraão ia cometer o ato. Foi ali que ele foi justificado. Não foi no chamadinho. Sabe? Então, meu filho, essa é a diferença. Sem obediência, não há salvação. Não há. Você só tem um chamado. Você foi chamado, mas dentro desse chamado foi dado ordenanças para você fazer. Ó, escute. Ó, aqui está. Aqui, ó. Por que que um cara que nem Jó não tinha lei, não tinha cartinha de Paulo, não tinha lei de Moisés, não tinha evangelho, por que que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal? Por que que Jó, se nesse tempo não tinha os 10 mandamentos, não tinha o evangelho do Senhor Jesus, não tinha as cartinhas de Paulo de Colossenses 3, exortação à santidade e ao amor fraternal, por que que Jó era crente? Por que que o Senhor Deus Todo-Poderoso disse: ô Satanás, está vendo lá aquele meu servo Jó? Um homem sincero, reto, temente a mim e desvia-se do mal. Por que que Jó era assim se não tinha evangelho? Se não tinha cartinhas de Paulo? Se não tinha os 10 mandamentos? Por que que Jó era assim perante o Senhor? Por que, meu filho? Porque Jó. Por que que o povo
Por que que Abraão foi escolhido por Deus? E depois andou com Deus. Foi amigo de Deus. E não tinha os 10 mandamentos. Não tinha evangelho. Não tinha cartinhas de Paulo. Por que que Abraão andou com Deus? Por que que homens de antigamente que não tinham isso andaram com Deus? Foram amigos de Deus. Hã? Porque não tinha essas coisas, mas eles tinham a regra básica, a regra do quê? A regra da bondade, da piedade, da beneficência, da compaixão, da misericórdia, do perdão. A regra básica da civilização é essa aqui que o Senhor Jesus falou. Aí. Olha a regra básica que o Senhor Jesus falou aqui. Olha, cadê? Eu botei nos pilares, nos 7 pilares da regra básica. Tanto que o Senhor Jesus falou, esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a regra básica. Abraão não tinha isso. Jó não tinha isso. Noé não tinha isso. E eles cumpriam isso aqui. Eles não faziam mal a ninguém. Eles não mentiam para ninguém, e etc, etc. Então, meu filho, essa é a regra básica da bondade, da piedade, da beneficência, da compaixão, da misericórdia, do perdão e do bom senso. Não fazer mal aos outros. Essa é a regra básica. Que não existia, que o Senhor Jesus não disse. Vem dizer agora. Mas esses homens já tinham. Não estava dito, mas eles seguiam. Isso aqui é o quê? Obras, meu filho. Obras. Gente boa, gente piedosa. E para você praticar isso aqui, você tem que fazer, meu filho. E hoje, com o evangelho aí, com os 10 mandamentos aí, com Colossenses 3, que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. E por que tendo essas cartinhas de Paulo, esse povo não é crente? Esses cristãos de Heráclito não é crente? Preguiça, meu filho. É gente que é crente só da boca para fora, só na língua. Cara, quem é crente só na língua e só da boca para fora, e meu Jesus Cristinho, e meu suficiente Salvador, e meu Jesus Cristinho para lá e para cá, mas não faz em nada. E se você não fazer, você não será justificado pela fé. Porque Abraão foi justificado pela fé porque fez praticar, obedecer. Jó tinha algum mandamento para Jó? E por que ele era um homem reto, sincero? Como é que Jó ia andar em retidão se não tinha leis especificadas? O coração, meu filho. Jó, o servo de Jó, não queria sair da roda da saia de Jó, porque Jó era um homem bom e reto. Como é que Jó praticava bondade? Não era fazendo? Como é que Jó era reto? Não era andando em retidão, sem fazer mal a ninguém? E praticando a bondade? Se Jó era o olho do cego. Escute. Jó era o olho do cego. Jó, o olho do cego. 29:15 aqui. 29:15. 29:15, Jó era o olho do cego.
Aqui, ó. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Jó não tinha conhecimento da causa e Jó inquiria com diligência. Ou seja, ele não sabia, mas ele ia buscar saber para ajudar aquele que precisava. Como é que você faz isso aqui? É com a bunda, com o rabo sentado no sofá deitado? É na cama? É na poltrona? É meu Jesus Cristinho? É cruzando os braços e as mãos? É dormindo? Por acaso não é se esforçando? Não é praticando? Não é você ter trabalho de buscar a inquirição para ajudar aquele que precisa? Como é que você vai ser o olho do cego? Não é pegando o cego e levando e guiando ele na prática. Não é praticando boas obras. Não é com trabalho, com esforço, com dedicação, com boa vontade. Como é que você vai ser o olho do cego se você em casa? E aí o cego está precisando lá atravessar a rua. Ah, mas eu estou em casa aqui, Jesus é meu suficiente salvador. E o cego precisa de ajuda. Dos necessitados era pai. E o necessitado lá estava precisando de ajuda. E você, meu Jesus Cristinho, é o suficiente salvador, obras não salvam. Cara, como é que você... Sem obras não há salvação. Você é justificado pela sua obediência, pela sua prática, pelo que você pratica. E por que Jó era assim, se não tinha, por exemplo, carta de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, que ele disse o seguinte, que Paulo falou o seguinte, Paulo falou aqui, nas cartas aos Colossenses, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Porque sem isso aqui, você não vai praticar o que Jó praticou. Jó não tinha essa cartinha de Paulo. E por que Jó fez? Jó não tinha os 10 mandamentos. Lá o Deuteronômio 22, de a caridade ao próximo. E por que Jó fez? Cara, quem prega a Bíblia, quem lê a Bíblia e não tem esse entendimento aqui, cai fora desse cara, rapaz. Esse cara é condenado. Seja quantos for, são os condenados. Vou falar no plural, os condenados. Cara que prega a Bíblia, segue a Bíblia e não diz que diz que não precisa de obras. A congregação está cheia de gente assim. É por isso que eles estão se lascando. É justamente por isso, porque eles não fizeram nada. Eles não se mexeram. Porque quando Paulo disse aqui, revestivos, pois, como eleitos de Deus, de entranhas de caridade. Era justamente o que Jó tinha aqui. Jó era tão caridoso, tão entranhável de caridade, que ele era os olhos do cego. Ele era os pés do coxo. Os pés é onde você pisa. Então o coxo não tinha o pé, mas tinha Jó para levar o coxo para um caminho bom, para um caminho de sucesso. Então Jó era os pés do coxo. O irmão lá tinha necessidade, lá tinha um pai, que era o Jó. O outro lá era cego, lá tinha um Jó, que era o guia, para guiar naquilo que o cego precisava ser guiado. Tanto num conselho, tanto num caminho para andar, o que fazer da vida. O coxo lá não podia andar, lá tinha o Jó, para levar o coxo pelo bom caminho. Isso aqui é entranhas de misericórdia de que falou o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. E para você ser assim, você tem que praticar o vagabundo. Não fique com conversinha mole de meu Jesus Cristinho e que fé, que obras não salva. Só filhos condenados do capeta que dizem isso. E olha que não tem que repetir, meu filho. Jó não tinha a cartinha de Paulo aos Colossenses. Revestivos de
entranhas de misericórdia. Como é que você vai praticar misericórdia? É peidando no sofá em casa, na boa? Do trabalho, vem para casa. Da casa, vai para o trabalho. Ei, meu Jesus Cristo. Aí você quer orar a Deus em nome do Senhor Jesus e quer que o Senhor Jesus entregue a oração para Deus. Aqui, ó, vai se fuder, rapaz. Sem você praticar isso aqui. Abraão foi justificado pela prática. Pela prática. Ele obedeceu e praticou. Obedeceu o quê? A voz do Todo-Poderoso e foi lá praticar. Porque ele cria que o Senhor Deus poderia ressuscitar o Isaac. Porque foi em Isaac que foi feita a promessa. Porque ele disse, não, Senhor, o Senhor prometeu que de Isaac ia sair a descendência e agora vai matar ele? Não, Abraão, não, se o Senhor prometeu, ele vai ressuscitar o Isaac. Porque prometeu no Isaac. A fé sem as obras é morta. Então Abraão cria, a prova que Abraão creu que o Senhor poderia ressuscitar o Isaac, foi que ele ia imolar o Isaac. Revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Jó era o olho do cego. Para você guiar outro cego, você tem que botar a mão na massa. Para você ser os pés do coxo, você tem que botar a mão na massa. Tem que fazer as coisas, pô. Para você ser o pai dos necessitados, você tem que botar a mão na massa. Para você inquirir uma causa, e as causas que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, ou seja, ir atrás, buscar a solução para ajudar o irmão necessitado. Só vagabundo, que é vagabundo preguiçoso, cristão de Iraque, crente de merda, que fica só, meu Jesus Cristinho, glória a Deus, aleluia, vamos louvar aqui com os violões, o nome do Senhor, fica com essa de vagabundagem, e aí não faz nada por ninguém. E aí, meu filho, esse aí só diz que é crente, mas não é. Por isso que eles não têm virtude nenhuma, que eles não têm, por isso que não fazem nada e não recebem nada do Todo-Poderoso. Aqui, ó. E quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Jó, além de toda essa misericórdia, de toda essa bondade que ele tinha, de toda essa compaixão, ele ainda ia lutar no braço contra o perverso, que nem Moisés fez. Quando viu lá um hebreu sendo oprimido pelo egípcio, Moisés fez isso aqui que já fez. Jó, além de fazer toda essa piedade, ele ainda lutava no braço para tirar um necessitado ou um mais fraco da boca daquele que, para livrar da boca daquele que do perverso. Como é que você faz isso? Sentado no sofá? De casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou indo numa igrejinha merda, que se diz igreja bíblica? Na igreja bíblica. Eu pensei que a congregação é a graça, mas a congregação não é a graça, e eu estou indo na igreja bíblica, e não sei o que, não sei o que. Prega isso na igreja bíblica que esse povo otário vai? Não prega na congregação, claro. Mas aí o cara sai da congregação e se diz que está livre e vai numa igreja bíblica. Prega isso a igreja bíblica que esse povo idiota vai, que esse povo imbecil vai. Quem prega isso aqui, rapaz? E por que não prega isso aqui? Porque é mentiroso, rapaz. Se diz crente, mas é mentiroso. Mentiroso para pregar, porque ele não faz. E logicamente mentiroso para fazer, porque ele também não faz. Sabe? Onde é que você vê pregando isso aqui? Procure onde prega isso aqui. Só o cavaleiro prega isso aqui. Que aqui, meu filho, esse canal é para pregar.
para crente de verdade, para se fazer crente de verdade, e não vagabundo. Por isso que o Jó era o que era. Além de ser crente de verdade, era rico, porque ele merecia ser rico. Ele merecia porque ele era o olho do cego, os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as coisas que ele não sabia resolver ali na hora, ele buscava a solução para ajudar o necessitado e ainda livrava o irmão de quem precisava, livrava da boca do perverso numa causa. Porque Jó era crente e ele era digno de riqueza. Não essas porra que você vê por aí. Então, aqui está a diferença entre o crente de verdade e o vagabundo. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. Uma pessoa dessa tinha que viver muito, né? Porque era tão gente boa. E por isso que o servo tinha aquele tempo. Se uma pessoa, naquele tempo, você se vendia. Se vendia era o seguinte: você não podia pagar uma dívida. Você chegava em Jó, pegava um dinheiro emprestado para ele. Aí você não podia pagar. Você servia a ele pelo aquele dinheiro que você devia. E tinha lá na lei, tinha um tempo determinado. Aí o cara não podia pagar a dívida, servia Jó naquele tempo. E ele não queria sair mais. Porque o cara era um pai. Sabe? Então não, Jó, vou ser teu servo aqui. Eu vivo melhor sendo teu servo do que vivendo por mim mesmo. E o emprego está difícil, e a situação de vida. Não, eu sou melhor sendo teu servo do que vivendo por minha conta própria. E ali não queria sair mais dele, porque as condições de trabalho de Jó era boa, a comida, a segurança. Então ele dizia: não, Jó, eu posso ficar aqui com você? Eu quero ser teu servo. De tão gente boa que o cara era. Por isso que vivia muito. Sabe? E não tinha essas recomendações dessas cartinhas de Paulo aqui. Não tinha evangelho. Mas ele tinha, no coração dele, ele tinha o seguinte. Aí por isso que o Senhor Jesus disse que: olha, filho, você quer que os homens sejam assim com você? Gente boa? Você quer que uma pessoa seja que nem Jó para você? Então seja também, ô vagabundo. Ah, você não tem dinheiro que nem Jó. O Senhor sabe, rapaz. Naquilo que você é. Não é só com dinheiro, não. Muita coisa na vida não é só bom. A pessoa só para fazer coisas com dinheiro. Não, se faz muita bondade sem dinheiro. Portanto, tudo que... Esse é o pilar do Evangelho, é esse. Eu botei 7 pilares do Evangelho, esse é um deles. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Esta é a lei e os profetas. Muita gente que não tinha lei, não tinha evangelho, fez isso aqui. Foi que nem Jó. Jó cumpriu isso aqui, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nem tinha falado no evangelho. E Jó fez isso aqui. Entendeu por que muita gente fala em Cristo, fala em Deus, fala em Bíblia? Ele é doente, não tem dinheiro, a vida dele é pouca. Claro que a vida é pouca. O senhor não aguenta ver essa... Enche o saco, então morre logo. Por isso que não tem vida longa, por isso que não é abençoado financeiramente, por isso que não tem dinheiro. Sabe por quê? Para quê? Se tiver, vai fazer? Não, vai vagabundar. Se tiver dinheiro, se tiver tempo, se tiver saúde, vai vadiar, não vai fazer nada, vai ser os olhos do cego, os pés do coxo, vai ser pai de necessitado, vai inquirir para ajudar um irmão. Inquirir aqui é buscar a solução para ajudar um irmão. Imagina, um irmão tem uma necessidade, tem um problema. Aí ele vai buscar um CC besta. O CC besta, se ele puder ali, ele nem ajuda. Imagina se ele vai buscar a solução, ficar
de noite pensando em como ajudar o irmão? Imagina, você tem que ser bom, rapaz, para ser assim. Para você pensar, você já tem os seus afazeres. Os seus, da sua esposa, dos seus filhos, tem os irmãos. Imagina você pensar, ficar pensando, se preocupando em buscar uma solução para o problema daquele irmão. Só um cara aqui nem já fazia, pô. Você tem que ser muito. Por isso que Paulo falou aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia. Você tem que ter entranhas de misericórdia, meu filho. Não é só misericórdia, não. É uma entranhável misericórdia. Como o amor entranhável de um pai para um filho. Entranhas de misericórdia para você praticar isso aqui, ó. As causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Ou seja, não tinha conhecimento da causa, não sabia como resolver a causa ali. Não tinha solução ali. Ia inquirir e buscar com diligência resolver aquela causa para o irmão, para o necessitado, para o próximo. Só entranhas de misericórdia faz isso. E um vagabundo que diz que a salvação não é por obras, vai fazer isso aqui? Ele está cantando e cagando para você, rapaz. Então, cara que prega assim, é por isso que você não pode confiar em CC besta. Porque o CC besta pensa assim, ele está ali, ele vai buscar na igreja ali uma solução para o problema dele. Você, problema seu. É por isso que esse povo não tem nada a ver com o Todo-Poderoso. Gente que prega que a fé já está salvo, não precisa fazer obras, ele nunca vai mexer um palito por você. Pelo contrário, ele quer. Ele é o primeiro a pedir. Mas nunca ele vai fazer. Por quê? Ele dá uma marmita lá na Cracolândia, ou um necessitado, porque aquilo lá vai dar publicidade para ele. Ele dá uma merdinha de uma cesta básica lá, quando dá, se ele der, ele vai contar para todo mundo que deu aquela merdinha de cesta básica. E olha que nem foi ele que patrocinou. Aí ele só repassou. Porque ali dá publicidade para ele. Vai ser entranhável de misericórdia? Vai se preocupar com a causa do necessitado? Jó fez isso aqui, não tinha. O Senhor Jesus não tinha pregado para ele. Entendeu, filho? Então, há a graça, há o chamado, mas sem obediência, sem obras, você nunca vai ser justificado. Porque o fruto da árvore fala sobre o que é a árvore. A prática do que você... A prática ali de Jó dizia quem era Jó. E quem disse quem era Jó? O Todo-Poderoso. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Era a prática. Jó era crente porque praticava coisas de homem compatível com crente. Ele era o pai dos necessitados. Ele era os olhos do cego. Ele era os pés do coxo. E ele defendia o irmão contra o perverso, contra aquele vagabundo picareta. Dá numa causa, no embate, lá na salinha, no julgamento. Ele era defensor. Se ele soubesse que alguém estava oprimindo alguém, ele ia lá e tentava ajudar. Só se faz isso com trabalho, com esforço, com misericórdia, com dedicação, com empatia, com retidão, com bondade, com compaixão, com beneficência. Se seu coração, quem tem isso no coração, pratica. Quem não tem, diz que a fé já é o suficiente e não precisa fazer obras. Ou seja, é um filho do capeta. É um demônio. É um falso. Você só pratica essas coisas com benignidade. Abraão foi justificado pela fé mediante a obediência. E aí sim ele se tornou pai da fé, porque ele ia praticar o ato de fé.
Jó praticava atos de fé, atos de crente, atos de quem temia o Todo-Poderoso. Quando você não pratica obras, você não tem nada a ver com o Todo-Poderoso. É um condenado. Porque você só fala, mas não faz. Falar, todo mundo fala. Todo mundo fala. Tá cheio de... Todo mundo tem uma Bíblia. Até que não é cristão, tem Bíblia. Mas não pratica, meu filho. E sem prática, não recebe nada. Não é nada. Vive a deriva e está entregue à própria sorte. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. Aqui é condicionada as coisas. Ou você faz e é para com Deus, ou você não faz e não é para com o Todo-Poderoso. Simples assim. E aí, meu filho, não, ora por libertação? Não tem. Vida longa? Também não tem. Para quê? Para quê? Aí consegue alguma coisinha na vida, aos trancos e barrancos, mas também é instável. Então entrega a própria sorte. Entendeu? O que é fé, graça, obediência, ser de verdade e ser mentiroso? Então, pessoas que falam na congregação, o CCB está lá, ele acha que já está salvo. Na verdade, é a mesma doutrina calvinista. Já acha que está salvo, ele vai se mexer por alguém? Vai ser os pés do coxo? Vai ser pai de necessitado? Vai ajudar irmão? Não, ele está buscando para si. Só está buscando para si. É um egoísta de carteirinha. Só está buscando. Jó tinha algum egoísmo em Jó? Não, analise essa parte bíblica aqui e vê se tinha algum egoísmo em Jó. É por isso que Deus abençoava Jó. Quando Satanás foi lá tentar o capeta, Satanás foi tentar o capeta. Quando o Satanás foi tentar Jó, ele esqueceu desses detalhes. Mas Deus sabia. E o que interessa é o que você é para com o Todo-Poderoso. Jó fazia isso. O capeta mencionou isso lá. Ele chegou, por acaso, quando o Senhor falou assim, está vendo lá o capeta? Meu servo Jó, temente, desvia-se do mal, é sincero, é reto. O capeta poderia ter falado assim, é verdade, ele merece mesmo, porque ele é o olho do cego, os pés do coxo, é o pai dos necessitados, defende a causa, mesmo daquele que não sabe, ele vai buscar a resposta, ele defende a causa, ele quebra os queixais do perverso e vai ajudar o irmão. O capeta falou isso? Não falou, né? Não falou, né? Porque essa é a verdade. O capeta não falou isso. Não falou não, porque ele é rico e porque não sei o quê. Não, ele é rico porque ele era assim, gente boa. Mas o capeta, claro que o capeta não ia falar isso. Entendeu, bem? Como é a coisa? Se você por isso que o Senhor Jesus falou que você tem que ser rico para com Deus. Por isso que você tem que ajuntar tesouro no céu. Por isso que Jó quando estava fazendo isso, ele estava juntando o tesouro no céu. Ele era rico, ele era pessoa de valor para com o Todo-Poderoso. Jó não se importava com o dinheiro que tinha. E era justamente por isso que Deus dava mais. Porque quanto mais ele tinha, mais ele era os pais do necessitado, os pais do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Ele incluía, ele abrigava, ele amparava. Ele era casa para os necessitados e ajudava. Ele era humilde. Por isso que tinha, por isso que era. Era rico para com Deus e, consequentemente, rico aqui na terra. Porque o que o Senhor Todo-Poderoso dava para Jó
ele usava aquilo ali para ajudar os necessitados. Então, o que é que Deus fazia? Já que ele era assim, enriquecia ele e ele beneficiava toda a comunidade, toda a irmandade próxima dele. Sabe? Um CCBista, ele quer para si só para vadiar, para patrocinar e financiar suas vaidades. Ele está cantando e cagando para os outros. Aí dá uma merdinha de coleta lá e lava as mãos. Procura o diácono lá, procura as irmãs da piedade lá. Ele não quer nem saber. Imagina se vai inquirir com diligência uma causa para tentar ajudar um irmão. Mas nunca que vai fazer isso. É por isso que estão assim, meu filho. Gente que se diz, mas não é. Fica escorado no Efésios 2:8-9, mas não é merda nenhuma. É um condenado. Então, meu filho, hoje existe, amanhã se lasca. Ser ou não ser, aqui é a questão. Você é ou não é? Bom, as consequências de você ser está escritas. As consequências de você também não ser, também está escrita. No tempo determinado, pau no rabo de quem não é. Pegou a visão? Até mais, hein?